Qual é o grande chamado de Jesus? Você já se perguntou, mas por que o Senhor me chamou? O Senhor me chamou para quê? O Senhor me chamou para onde? O Senhor me chamou para quem? Para ser o quê? Então, o grande chamado de Jesus, se você quiser saber qual é o grande chamado de Jesus, eu te recomendo ler comigo Mateus 11, verso 23. Diz assim: Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios, aos que se dizem já instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim. O meu chamado é que vocês venham a mim, todos vocês, quer seja os que estiverem dentro de alguma religião ou fora de alguma religião. O meu chamado é para mim. Eu chamo vocês para mim. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vocês que estão cansados e oprimidos pela vida, pelas circunstâncias da vida, vocês que estão oprimidos pelos fardos e pelo jugo da religião, pelo jugo e pelos fardos dos vossos pastores, que vos sobrecarregam com jugo difícil. Vinde a mim, vocês que estáis cansados e sobrecarregados, vinde a mim, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, a minha forma de interpretar a lei, a minha forma de aplicar a lei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quantas vezes você e eu, nós já ouvimos seguir a Jesus é complicado. Seguir a Jesus não é fácil. Ser cristão é muito difícil. Ser cristão mas em que perspectiva você diz, né? As pessoas que dizem isso, em que perspectiva dizem que é difícil? Obviamente, é na perspectiva de cumprir os mandamentos, é na perspectiva de cumprir os julgos e as sobrecargas, os dogmas da religião. E quando eu falo da religião, eu falo das denominações religiosas cristãs, né? Daquelas denominações que acham que elas são salvas pelo mérito próprio, por aquilo que elas podem fazer, por cumprirem a lei, por cumprirem a Torá, e olharem na lista dos mandamentos e afirmarem para si mesmos: não, até aqui eu estou bem. Então, qual é o grande chamado de Jesus? Você já nos acompanhou, né, na leitura. O grande chamado de Jesus não é para a religião. O grande chamado de Jesus não é para cumprir necessariamente os dogmas da sua religião. O grande chamado de Jesus é para Ele mesmo. Assim como a serpente foi levantada no deserto por Moisés, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê, todo aquele que nele confiar, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Ele é a luz que ilumina a nossa vida. Ele é a luz que ilumina a nossa vida. Ele é a luz que, vindo ao mundo, ilumina a todo homem que nasce e morre.
Isso não é só desde que ele nasceu. Isso é desde os tempos mais remotos, desde o momento que o homem se vê como homem na terra. Então, que tal olharmos para Jesus? Muitas vezes o que nós vimos mais nas nossas denominações religiosas, quem sobressai mais é o pastor, porque sem ele não há perdão dos pecados, né? Quem sobressai mais é o nome da nossa igreja. Quem sobressai mais é a nossa frequência nos cultos, na liturgia. E o que fala mais alto é aquilo que eu posso fazer lá. E por causa de olharmos naquilo que podemos ou não fazer, Jesus fica ofuscado. Assim como a serpente foi levantada no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Que tal conhecermos Jesus? Você vem conosco? Vamos ler mais sobre Jesus? Vamos ler mais sobre o que Ele deseja de nós?